Então, aqui a gente tem o naipe de espadas, aqui em cima, rei, rainha, soldado, escravo. Depois da carta 56 a 64, a gente tem o 10, o 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e o as. O naipe de espadas, ele vai falar da nossa função. Quer dizer, a cada setênio, a gente define qual vai ser a minha função, quais são as especialidades que eu tenho, quais são os meus ideais, qual é o meu projeto para desenvolver os meus objetivos e conseguir me aprimorar, me sentir útil, sentir que eu estou realizando algo que eu me orgulho, que as pessoas gostam também, que eu sinto que eu estou dando uma contribuição para a sociedade. Então, o trabalho do naipe de espadas é tanto identificar quais são as especialidades que você tem, que você pode usar naquele momento que você está vivendo, como também perceber quais são os obstáculos, os impedimentos para a realização do seu objetivo e promover a transformação daquilo que está atrapalhando e alcançar o seu objetivo. Então, o naipe de espadas é aquele que vai, é a ação do homem na natureza, na sociedade, promovendo aquela transformação. Então, você vê, enquanto que o rei de paus ele cria estrutura. É uma transformação da natureza já, porque o homem pegou ali o terreno, a semente, plantou a semente, colheu o fruto, processou até o fruto para fazer uma comida. Agora, o naipe de espadas, ele já é a realização de ideais e muitos deles são feitos em grupo. Então, por exemplo, a construção de um palácio, a construção de um lugar onde, de um fórum de justiça, a mesmo levar o projeto de uma agricultura adiante. Quer dizer, quando você define um projeto que vai ser, de uma certa forma, coletivo, e ele não vai beneficiar só a criação da sua estrutura, mas um desenvolvimento daquela sociedade. Então, o Deus Totti, ele não só ensinou a agricultura, como ele também foi o organizador da sociedade e da civilização. Então, ele, vamos dizer, que armou a barraca ali, a tenda da medicina, né? a tenda da justiça. Então, ele foi criando as situações onde os ideais coletivos eram tratados, né? E resolvidos. Então, o naipe de espadas ele vai dizer dessa atuação que é um pouco mais sutil, né? Por exemplo, a guerra também é uma ocupação dessa forma, é um grupo, é um coletivo que está em busca de alguma coisa, de uma terra fértil, de uma defesa de um ataque. Então, é um ideal coletivo. Então, espadas, ele vai estar relacionado sempre, vamos dizer, a algo que tem um ideal coletivo. Quer dizer, eu estou fazendo isso, não é bom só para mim. Né? O médico, ele não trabalha, o trabalho dele, quem é beneficiado pelo médico não é só o médico, é o paciente também. Ele está fazendo algo que é bom para o coletivo e que, com isso, ele se sente realizado também. Então, Espadas vai falar desse tipo de atuação, de uma atuação que tem um significado para a sociedade. Então, assim, o rei de espadas aqui, ele é um general, é aquele que vai organizar a batalha, as batalhas, os projetos que vão ser desenvolvidos, né? Ele é aquele que vai
também orientar ali a construção da pirâmide, né? Você tem um arquiteto, que é o rei de copas, que imagina como vai ser o layout da pirâmide. Mas o general, ele é também o mestre da obra. É aquele que vai organizar o grupo para a realização de um ideal. Então, o rei de espadas, ele vai significar um momento importante onde a pessoa está definindo qual é o meu objetivo agora, quais são as armas, quais os instrumentos que eu vou usar para realizar esse objetivo, quantas pessoas eu preciso colocar nessa função, né? Quais são as situações que eu preciso desenvolver para isso, qual é a estratégia. Então, o rei de espadas, ele está definindo qual é o objetivo, qual é a estratégia, e então qual é o projeto que você vai desenvolver naquela etapa. Agora, como o projeto de vida está associado, né, tudo está associado ao seu patrimônio, ao seu cabedal de conhecimento, de talentos, de dons que você tem. Então, as especialidades que a pessoa tem e que ela vai escolher para usar nesse momento que ela está vivendo, faz parte desse cabedal, desse patrimônio que ela traz já de herança e que ela foi acumulando de conhecimento, experiências, informações durante a vida dela até então. Então, o rei de espadas é o momento onde a pessoa está projetando esse novo objetivo e está encontrando situações que estão dando suporte para isso, que estão permitindo ela dar esse passo. Então, ela sempre vai mostrar momentos muito importantes de decisão e, ao mesmo tempo, de definição de um projeto. Então, é um momento de início de um projeto, de um trabalho. Então, é um trabalho onde a pessoa está usando o que ela tem de melhor, a sua especialidade. Então, ela vai estar usando o diploma que ela tem. Agora, o que caracteriza essa situação, porque o rei de copas, ele também pode estar falando, agora eu assumi o meu diploma. Mas aqui é mais do que só usar o diploma. É usar o diploma numa situação onde a pessoa está sendo muito útil, onde esse dom vai estar usado em concordância com o ideal, com a ideologia política da pessoa. Quer dizer, eu estou fazendo algo que eu acredito que é bom para todos e que me faz sentir útil realizando uma tarefa importante para a sociedade. Então, sempre mostra esse momento assim importante de definição e de início de uma nova etapa onde a pessoa vai se realizar melhor. Como um homem na vida de uma mulher, ou mesmo na vida de qualquer um, ela pode falar de um homem centrado, determinado, que sabe o que quer, que está bem posicionado, que já tem uma carreira desenvolvida, ele já está ativa, quer dizer, é um homem já maduro, seguro, sabe o que quer, e tem os objetivos e a vida já bem definida. Às vezes é um pouco, vamos dizer, aquele sabe tudo, né? Porque ele se sente, assim, realmente um líder, uma autoridade naquilo que ele faz. A dama de espadas, a premeditação, a 52, ela é já um momento também de ação, onde a pessoa está criando estratégias, está planejando a melhor forma de agir para poder realizar os objetivos dela. Ela é um pouco fria, meio fria, calculista, é um momento que você não está deixando muito as emoções influenciarem, é um momento que você está analisando melhor, bom, qual é o tamanho da minha força? Até quando eu posso ir? Até quando eu posso usar o que eu tenho nas mãos? Qual a melhor forma
de aplicar a minha energia, porque para atingir os meus objetivos. Então, é um momento que a pessoa sente que a força está na mão dela, ela tem todas as ferramentas, tem a força, tem o conhecimento para ser usado na hora certa, e tem a frieza e o cálculo para planejar a melhor forma de colocar suas ideias, de agir, de lutar pelo que quer, e sem dispersar energia. Então, por isso, é um momento de organização, de planejamento, de ação também. E é um momento onde a pessoa se sente muito segura daquilo que ela tem nas mãos, daquilo que ela está fazendo, e confiança no conhecimento que tem também. Para uma mulher, no jogo tanto de mulheres quanto de homens, mostra uma mulher também madura, segura, fria, calculista, né? Às vezes capaz de ter presença de espírito, mas às vezes, vamos dizer, querendo dominar e manipular. Então, é uma mulher aí muito forte e que pode estar influenciando a vida de uma mulher ou de um homem. Mas, por exemplo, se você tem, se o homem é um rei de espadas, um rei de ouro, essa mulher é adequada, quer dizer, uma mulher que tem independência, né, que sabe apreciar esse homem, esse rei de espadas, esse rei de ouro também. O soldado de espadas, ele fala, bom, agora é hora de agir. Agora é o momento de aceitar o desafio, de realizar os meus objetivos, de realizar o meu projeto. Então, ele fala o ressentimento, é o nome dessa carta. Aqui fala hostilidade em inglês, mas em espanhol seria o ressentimento. Ele fala, tem um tom de raiva, mas não é muito bem essa. A carta fala, vamos dizer, é a insatisfação que me faz lutar, é a insatisfação, é a dificuldade, é a diversidade que me faz lutar. Né? Vamos lembrar que os inimigos do Egito, o que era? Era o calor do deserto, a noite, né? Que traziam animais também, os insetos, o escorpião que vinha da noite, né? Que vinha do subterrâneo. Então, as intempéries, né? Os problemas da natureza eram os maiores desafios. Então, é lutar contra, superar, superar aqueles obstáculos naturais, aqueles obstáculos à natureza. Eles também tinham as lutas, né, por briga pelas terras, pelas joias, né, pelos materiais, mas a luta principal que a mitologia descreve é a luta contra as dificuldades que a natureza impõe. Então, aí ele está lutando para realizar os seus objetivos. Então, é um momento que a pessoa está muito empenhada, né, nessa luta. Agora, eu tenho objetivos, eu tenho força, tenho as ferramentas, e agora eu estou no momento de lutar, de me empenhar na realização do meu objetivo. Então, é um momento onde a pessoa está muito empenhada no que faz, é um momento que ela está tendo desafios onde ela vai usar toda a especialidade dela, todas as capacidades que ela tem ferramentas para fazer isso e ela quer atingir aquele objetivo. Então, não é algo que ela está enfrentando que ela, vamos dizer, surgiu de repente.
O que ela está enfrentando é algo que ela deseja realizar, então ela está lutando por um projeto. Então, aí vai falar também de uma pessoa batalhadora, lutadora, sabe, aquela que veio do zero, que batalhou, que fez a vida dela, uma pessoa que está empenhada, muito empenhada na realização de um objetivo. Agora, lógico que tem os extremos, que pode dizer, ele discute muito, ele argumenta demais, ela briga demais. Então, às vezes, pode ser né, no extremo uma pessoa agressiva, uma pessoa que é muito crítica. Também, tanto homem quanto mulher, os escravos não têm sexo aí. O escravo de espadas, o exame, é um momento de ponderado, onde a pessoa se pergunta, bom, será que vale a pena mesmo? Né? Eu tenho ideais, eu tenho uma posição, eu já ocupei esse espaço, será que eu preciso de um outro espaço? Será que eu preciso mais realmente? O que vai valer esse esforço? Então, agora, é um momento, também como essa carta tem uma relação direta com a justiça, aonde ele se pergunta, né? Bom, o que vale a pena é realizar o meu destino. Eu vim para isso. Eu vim para usar minhas capacidades, eu vim para usar aquilo que eu tenho de especial. Então, quem que eu estou dando valor agora? Né? Se eu vou avaliar se eu quero fazer isso ou aquilo, primeiro eu tenho que avaliar quais são as especialidades que eu tenho, qual é a responsabilidade que eu tenho em relação aos dons que eu tenho. Então, o que é que é melhor eu fazer? Aquilo que eu sinto que eu vou utilizar as minhas ferramentas dentro de um objetivo que está coincidente com os meus ideais, com a minha ideologia, com aquilo que eu acho que eu devo fazer para trazer uma melhor, uma transformação na sociedade, nesse ambiente. Então, ali o exame tem um lado missionário também, de eu quero fazer algo que seja significativo. Agora tem um pouco aquele, está na hora de fazer justiça a mim mesma, já que eu coloquei o tempo todo os outros como prioridade, e agora eu estou vendo que, né, eu penso de um jeito e o outro pensa de outro. E eu não combino com as ideias dele. O que ele quer não é o que eu quero. Então, não posso usar o outro como parâmetro. Agora, eu tenho que colocar aquilo que eu considero o mais importante, o mais importante até para a sociedade, em primeiro plano. Então, é a pessoa tomando, de uma certa forma, conta de que ela estava meio fora da direção e que agora está na hora de voltar para o prumo dela, que é a realização do seu destino, né? E o destino não é uma coleção de fatos, mas é essa responsabilidade de usar o cabedal, o patrimônio que a pessoa tem. Então, aí essa carta mostra um momento de parar para pensar o que eu estou fazendo? Eu estou seguindo Deus ou o diabo? Né? Aquilo que eu considero importante ou aquilo que, né, as pessoas acham que é o melhor, o mais bacana, o que dá mais, o que... Né? E é também um momento, às vezes, de avaliação das pessoas que você está ao seu redor. Será que estão me ajudando? Será que não estão? Será que não estão me influenciando, me tirando do meu destino? E, às vezes, pode falar de um exame, a pessoa passando por um exame de competência. Então, um concurso, um exame para uma promoção. E como essa carta também aí está relacionado com a justiça, vai falar também de uma audiência, de um problema, de uma solução ligada à justiça. Uma pessoa
ela pode estar simbolizando uma pessoa que avalia muito, uma pessoa ponderada, neutra, que sempre vê todos os lados, um moderador. Como, às vezes, no exagero, uma pessoa também muito crítica, que bota problema em tudo, né? Que sempre acha que tem algum problema, uma pessoa que pensa demais e exagera, né? No julgamento, colocando dificuldade nas coisas. Então, às vezes, uma pessoa meio pessimista. Aí a gente vai para os números, começando aí pelo 10 de espadas, a contrição, o número 55. Ele fala, bom, qual é o resultado da guerra? O que eu ganhei? É um general olhando lá, tem os escravos, animais, alimento, tal, mas a que custo, né? Então, ele está analisando o que ele ganhou e o que valeu a pena. Mas aí é um momento que você diz, bom, a guerra acabou, eu fiz o que eu tinha que fazer, não devo nada a ninguém. E agora eu estou avaliando e percebendo que certas coisas que eu julguei e fui julgado não eram bem assim. Então, é um momento onde você está reavaliando os julgamentos. Então, como eu julguei a minha pessoa, os meus dons, as minhas capacidades, os meus interesses, os meus atos, o que eu fiz, o que eu não fiz, né? Até que ponto eu valorizei aquilo que eu tenho de especial mesmo. Então, e agora, por outro lado, é um momento que você está tendo provas de que certas críticas que você teve até então não eram pertinentes. Então, é como se dissesse assim, olha, analisando minha vida, eu estou me perdoando. É um momento do meu perdão, porque eu estou vendo que se eu fiz alguma coisa errada, eu tinha motivo, ou se por acaso eu não tinha, eu já paguei por isso. Então, eu estou livre desse julgamento. Então, é um momento onde a pessoa está se perdoando e se libertando desses julgamentos que nem sempre são dela mesma ou que são decorrentes de dificuldades ou de traumas que ela tem. Então, a 55 é uma carta de libertação, onde a pessoa está se libertando dos erros do passado. A contrição é o perdão, é você é como confessar para ter o perdão. A 56, a peregrinagem, ela fala de uma mudança de postura, quer dizer, eu até agora me dediquei a servir as outras pessoas, achando que elas eram mais importantes, mais poderosas, mais eficientes do que eu. Mas agora eu estou vendo, eu não tenho defeito na 55, não tenho defeito, não tenho culpa de nada e tenho capacidades. Eu sou o guardião desse patrimônio, de especialidades, de dons, de conhecimentos, e eles são úteis. Eu posso usar isso na minha ação, né? Esse é o que caracteriza a minha ação. Então, a 56, o peregrino, é uma mudança de postura em relação aos serviços. Eu já servi essa cidade, agora eu vou servir em outra cidade. Aqui eu já passei o meu recado, agora eu vou para um outro lugar. Então, ela sempre mostra uma mudança, aonde, em primeiro plano, a primeira coisa, a pessoa está mudando de objetivos, de posicionamento. Eu até agora lutei por esses ideais, agora eu terminei isso já. Agora eu estou começando uma outra fase. Então, fala dessa mudança de fase. Mas também vai falar de viagens, de mudança de casa, de viagem para um outro país, ou um viajante, um estrangeiro, uma pessoa de outra cultura. Então, ela chama o peregrino, né, a peregrinagem. Então, ela fala dessa capacidade de mudança, de fechar uma etapa e iniciar outra. Fala do peregrino, ele é o missionário,
ele oferece serviços, né, o peregrino, muitas vezes, era o curandeiro também. Então, ele levava também a cura. Então, ele tem todo esse conhecimento, ele carrega um conhecimento que ele vai dividir. Então, ele fala essa mudança e pode falar o estrangeiro, uma pessoa de outra cultura, viagens, e como a 27 e a 25, que é o inesperado ou argonauta, vão falar de viagens curtas e para lugares ou para lugares perto ou curto de distância, já 56 já não garante que seja tão curto. Já pode ser uma viagem para o exterior, para fora, longa ou até de mais tempo também. Como a 60, a evolução também. A 57, a rivalidade, ela coloca armas na parte inferior, mas aqui no centro eles estão jogando gamão. E na parte superior é como se eles virassem amigos, dizendo, olha, eu penso de um jeito, você pensa do outro, mas tudo isso cabe, né? As esfinges, elas olham para os dois lados, no sentido de ver o que aconteceu no passado e o que pode acontecer no futuro. Então, toda vez que você vai agir, né? Porque a rivalidade ela está ligada com ressentimento, ela está ligada com ação. Quer dizer, toda vez que você vai agir, você tem que pensar, em primeiro lugar, se precisa recorrer às armas, não é possível fazer um jogo, porque, no final das contas, tudo faz parte da mesma moeda, ou é um lado ou é o outro. Veja o que é que você tem no passado, o que é que você vai obter no futuro. Então, olhe para todos os lados. Qual é a base que você tem para fazer isso? Quais são as consequências do efeito que você vai promover? Então, é uma carta que fala dos argumentos. Quais os argumentos você tem para fazer aquilo que você está fazendo? Quais as provas de que o que você está fazendo é realmente necessário? Então, a 57, ela dá essas provas, ela forma um momento, ela é o momento que você está obtendo aquele argumento que você precisa para provar, olha, eu tenho razão, eu tenho competência, eu tenho capacidade para fazer isso, eu estou no caminho certo, né? E, com isso, você se liberta de uma pressão da oposição. O que é a oposição? É aqueles que não querem que aconteça a mudança, né? Então, é aqueles que os conservadores, são as forças conservadoras, né? Que não querem a mudança. Então, aí você conseguiu os argumentos que você precisava para superar isso. Então, essas cartas, tanto a 55, quase todas as cartas de espadas, elas vão, você sempre vai olhar o que vem atrás, o que vem na frente, porque elas sempre falam de uma libertação, você tá se libertando de uma pressão, de algo, uma dúvida, um conflito que você tinha, um preconceito que você tinha de você mesmo. Então, por exemplo, muitas vezes vem ah, ah, um rei de copas com a 56. Então, eu consegui um trabalho numa outra cidade, que é a desculpa perfeita para eu sair da casa da família. Tenho 30 anos, moro lá, fico, né, cumprindo um monte de deveres para minha família, deixo a minha vida de lado, mas agora, com essa colocação numa outra cidade, eu tenho uma desculpa certa para sair de casa sem ter que argumentar, entendeu? Então, a carta 57, ela fala de você conquistar um argumento que te liberta daquela obrigação de explicar alguma coisa.
de dizer, eu vou fazer isso porque eu quero. Não, eu tenho um argumento, tem algo que me dá, né? Ou, às vezes, numa audiência, eu tenho um argumento para provar minha competência, para me defender com a 54. Aqui, por exemplo, nessa junção, a 57 com a 58. A 58 chama recapacitação. Então, ela fala que você recuperou a autoconfiança de que você tem competência. Então, eu agora fiz algo que aprova o argumento que restitui a minha autoestima. Então, na recapacitação, a pessoa está restituindo a autoestima. Ela está, não, eu estou agora usando toda a minha experiência, todo o meu background, tudo aquilo que eu aprendi, que ela olha para o passado, mas eu estou numa posição de liderança, ela está sentada no trono. Então, ela está, e ela tem a pena da justiça no plano inferior, falando, eu segui meu ideal, eu estou no trono usando as minhas especialidades e eu vou poder passar minha sabedoria com o cubo e a cobra no fundo, na parte espiritual. Então, a 58, ela sempre vai aparecer em momentos onde a pessoa está tendo também uma prova, está acontecendo alguma coisa onde a competência dela está sendo reafirmada. Então, por exemplo, ela conseguiu uma promoção, ou o trabalho dela, sei lá, foi publicado, foi valorizado, pessoas elogiaram, vamos dizer, uma prova que ela passou, onde ela também foi bem, um trabalho que ela começou, onde ela vai poder usar melhor essas especialidades, ou até voltar a usar conhecimentos e capacidades que ela desenvolveu no passado e que agora ela não vinha usando, mas agregando ao que ela tem atualmente, porque ela coloca como se a pessoa tivesse inteira. Então, você agora encontrou uma posição onde você usa todas as suas capacidades e toda a experiência que você tem, tanto a do passado quanto a do presente, porque essa carta mostra a pessoa se sentindo completa. Então, ela tem uma relação com a carta 7, que é a carta do triunfo, onde a pessoa sente que ela tem todos os instrumentos na mão. Ela tem tudo que ela precisa, inclusive a posição que ela precisa para realizar os objetivos dela. Ela está com tudo na mão para realizar os objetivos. Aí, na 5, ela vai, então, se revelar. Então, se ela tem tudo pronto, tudo na mão, agora ela vai mostrar para os outros, ela vai mostrar os seus valores, ela vai mostrar as soluções que ela encontrou. Então, a revelação, ela é uma carta... Bom, se eu conquistei essa posição da carta 58, onde eu posso usar tudo que eu tenho e todo o meu conhecimento, se eu alcancei esse reconhecimento, então agora eu posso revelar quem eu sou, eu posso mostrar para que eu vim realmente. Então, a carta revelação, ela fala de um momento onde você está tendo oportunidade de mostrar a sua capacidade. Então, como na Dama de Copas,
a duplicidade, a 38, ou a 48, a consumação, a pessoa está mostrando os dons que ela tem. Aqui, na 59, não são só os dons, ela está mostrando o conhecimento, os dons, a competência. Quer dizer, o dom, ela pode estar mostrando pela primeira vez, ela ainda não autoafirmou como uma competência, porque ela ainda não, talvez não tenha toda a experiência. Enquanto que na 59, a pessoa está se mostrando, está sendo vista, mas sendo vista não só os dons, mas a competência, o conhecimento, o background que ela adquiriu já por ter utilizado o patrimônio que ela tem. Então, ela mostra, é um momento que você está mostrando, mas, por outro lado, ela também fala um momento onde você está descobrindo coisas muito importantes que vão interferir no seu destino. Essa descoberta pode ser, por exemplo, uma profissão que você nunca imaginou em ter. Por exemplo, você está lá procurando trabalho, de repente você vê a descrição de um trabalho que você nunca imaginou que existia. Você fala, nossa, olha só, eu achei a minha função, aquilo que eu sempre, que aonde encaixa todas as qualidades que eu tenho. Então, aquele trabalho seria uma revelação, porque ele trouxe vamos dizer, ele trouxe uma sugestão, ele mostrou para você um caminho que você até então nunca tinha visto e que vai trazer uma realização maior. Então, aí você aplica para aquele trabalho e consegue. Por quê? Porque ele reúne tudo aquilo que você tem. Então, a revelação ela pode ser uma solução que vai atingir, por exemplo, o lado profissional, né? Como, por exemplo, você fez um trabalho e aquilo te revelou. E aquela revelação, quer dizer, porque agora, naquele trabalho, o chefe te viu, aí então acabou te gerando uma promoção. Então, o momento onde você mostrou o seu trabalho vai ser a 59. A promoção pode vir com as 42 depois, mesmo com a 68 depois, ou até o rei de espadas, quer dizer, colocando você numa posição muito melhor profissionalmente do que você tinha antes, né? Agora, às vezes, relacionado, por exemplo, à roda da fortuna, à retribuição, a carta 10, essa carta pode dizer de uma revelação em relação a um problema da família, que vai trazer também uma solução. Então, por exemplo, às vezes acontece, você se culpava muito por ter, sei lá, separado, porque na sua família, todo mundo, os irmãos, tudo bem casadinho. E aí, de repente, você descobre que o seu irmão, que todo mundo achava que era super certinho, tinha uma amante, uma família fora do casamento. Aí, aquela situação é uma revelação que traz uma libertação para você. Então, a partir daí, você fala, poxa, então eu que me achava a ovelha negra da família, agora eu estou vendo que eu não era bem assim, que tinha alguém que era mais negro do que... Então, revelações que, lógico que essa carta, eu estou falando de uma conjunção de cartas, que não, provavelmente não vai ser só a 59 com a carta da Roda Fortuna, mas ela vai ter outras cartas que vão, por exemplo, pode aparecer o irmão aí no caso, né, como rei de copas, e aquele irmão que era o rei de ouro aparece como rei de copas. Então, lógico que essas coisas que eu estou falando são nuances, né? Que não aplica para toda leitura que você vê. Mas estou dando só um exemplo de revelações importantes também.
Então, é tanto a revelação da sua competência, do seu conhecimento, revelações, caminhos que podem estar se abrindo para você, que você não imaginava que pudesse haver, soluções para problemas que você pode estar tendo, insights, ideias luminosas, e também notícias ou informações importantes que podem trazer mudanças. Aí a gente tem a carta Evolução, a 60, e ela fala também de uma mudança de fase. Aqui a gente vê a figura que tem na carta do louco, com o sacerdote já com o manto dele de pele de leopardo, que mostra que é um sacerdote, e a carta, e a múmia que está na carta 20. Então, que é a ressurreição. Inclusive, aqui também a gente tem o pássaro que está o K e o Ba, né? Que também está na carta 20 da ressurreição. Então, essa carta vai falar de uma mudança de fase, aonde a pessoa cumpriu uma etapa e agora pode renascer, também, como eu falei, da carta 58, incluindo uma bagagem do passado ao que ela carrega agora. Então, a partir de agora, ela estaria mais inteira, estaria completa. Então, fala de uma mudança, uma fase terminou, agora você pode iniciar uma nova fase. Essa nova fase é um renascimento, é uma muito importante. Fala de mudança de planos, mudança, né, de fase, por exemplo, você fez esse ano, agora mudou, agora passou de ano, pode ir para o próximo ano, pode falar uma mudança de cidade, de país, não vai ser só essa carta, mas junto com a 22, pode falar de uma mudança de país, ou às vezes uma viagem para fora, que traz um significado grande também para a carreira da pessoa, para a vida da pessoa, quer dizer, é uma viagem que estava escrito nas estrelas, né? Que estava ali, que era importante para a realização dos objetivos kármicos. Também pode falar de um estrangeiro, de uma pessoa de outra cultura, da mesma forma, ou uma pessoa que viaja muito, que viaja para fora, né? A 61, a solidão, ela fala de um momento onde a pessoa está conseguindo separar quais são os objetivos dela, quais são os objetivos das outras pessoas, e separar a opinião das pessoas. Quer dizer, eu tenho que me centrar e me concentrar nos meus objetivos, né? Essa estrela é a estrela do submundo, ela é o caminho do morto para a eternidade. Então, aí é como se ela dissesse, eu tenho que separar o que eu fiz para os outros do que eu fiz para o meu destino, porque eu vou ser julgado. Então, eu vou ser julgado não pelos olhos dos meus companheiros, eu vou ser julgado pelos olhos de Thoth. É ele que vai dizer se eu passei ou não no julgamento. E o que eu devo seguir? Eu devo seguir a minha ideologia, os meus objetivos, as minhas especialidades. Então, é um momento onde a pessoa está conseguindo isolar a interferência de outras pessoas, de problemas de outras pessoas que acabaram influenciando a autoestima. Então, ela realizou um trabalho que foi bem sucedido, então, com isso, ela teve a prova de que ela é competente, que ela não tem aquele defeito que certas pessoas
julgavam ou julgaram que ela tivesse. Então, é um momento de superação de críticas e superação de traumas, de dores em relação à autoestima. Então, ela é uma carta que é parecida com eremita, né? Tirando tudo aquilo que eu não gosto, eu descubro aquilo que a minha essência, aquilo que é realmente importante para mim. Então, é um momento meio, às vezes você precisa se isolar para perceber que o problema não é seu, é de uma outra pessoa que está te julgando ou até criando problemas na sua vida. A 62, a proscrição, é uma carta também onde a pessoa está conseguindo eliminar preconceitos que ela tinha dela mesma. Ela olha o passado e diz, eu não devo nada a ninguém, eu provei, eu paguei, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cumpri a minha missão. Então, é como se ela dissesse, olha, eu atingi já um plano espiritual. Você vê que ele passa para o plano espiritual aqui, é como se ele fosse um Deus, um sábio. Ele tem a chave da sabedoria na mão também. E ele tem esse mangual, esse chicotinho eu consegui afastar os meus inimigos. Eu eliminei o desconhecido, eu eliminei o escuro, eliminei as dificuldades, porque embaixo ele também tem aqui um cajado do pastor, quer dizer, ele dominou as dificuldades da natureza, porque agora eu tenho meus próprios animais, eu tenho minha produção, a minha agricultura. Então, aqui ele está mostrando que ele eliminou, que ele baniu o inimigo. Então, essa carta mostra você superando obstáculos, você eliminando conflitos que vieram de críticas de pessoas. Então, né, o naipe de espadas ele vai falar muito dessa limpeza que você tem que fazer em relação à opinião das pessoas, por exemplo, da família, como também das ilusões que a sociedade produz, tipo, fazer isso é legal, isso dá grana, isso dá status, vão gostar mais de você por causa disso, que são ilusões, né? Como também as ilusões que as dificuldades trazem, né? Por exemplo, minha família nunca teve uma casa própria, sempre teve que lutar com aluguel, mudar de lugar para lugar. Então, eu quero trabalhar, a primeira coisa que eu quero fazer é ter uma casa própria. Enquanto eu não tiver casa própria, nem casar, eu quero casar, porque quero ter a casa própria em primeiro lugar. Então, essas ilusões, elas fazem parte do karma, e essas cartas de espadas vão falar da superação disso. Quer dizer, pode acontecer, você vê lá o mago e, por exemplo, o rei de paus e o 62. Quer dizer, o mago e o rei de paus pode falar a compra de um apartamento. A compra de um apartamento que elimina um obstáculo, que é a realização de algo que foi até um obstáculo para a realização de outras coisas, por exemplo, do lado afetivo. A compra do apartamento me libertou daquela pressão que eu fazia. Não, antes de casar, tem que ter minha casa própria. Então, a 62 vai falar dessas conquistas, então ela é parecida com a 64, que ajudam você a eliminar esses conflitos. Aí a carta 63, a comunhão,
ela já vai falar de associações. Você aí está encontrando pessoas, atividades, ideais que compactuam com aquilo que você quer realizar. Então, é o momento de estar falando, bom, agora eu encontrei pessoas que querem a mesma coisa que eu, que lutam pelos mesmos objetivos, atividades que me ajudam a desenvolver os meus objetivos, um trabalho que está em comunhão com o que eu quero fazer, uma sociedade que está compartilhando comigo, que um sócio que eu posso confiar, porque quer as mesmas coisas que eu, um local de trabalho que as pessoas pensam da mesma forma, que não é competitivo, que um coopera com o outro, um casamento que tem uma cooperação, um estímulo, um estimula o outro a se desenvolver. Então, aí a cumplicidade, né, a partners in crime, quer dizer, parceiros no crime. Então, eu defendo você no que você for fazer. Então, é uma carta que vai falar também de uma das condições de uma alma gêmea, né? Para ser só alma gêmea, tem que ser uma pessoa que tem essa cumplicidade, que vai estimular o seu desenvolvimento e não competir com você. Aí o As de Espadas já é uma conquista muito importante, que você sacrificou muito para alcançar, que é a prova de que você não tem defeito ou problema nenhum, e que você conquistou aquele objetivo que era tão importante, que te liberta para outras coisas que você não podia fazer enquanto isso. Então, é uma situação onde você se sacrificou muito, mas obteve o que você queria e, com isso, você se libertou daquela pressão. Então, por exemplo, eu fiz aquela faculdade que minha família queria tanto. Eu consegui um emprego, um concurso e um emprego público, que para mim era prova da minha competência. Eu comprei uma casa, que era muito importante. Eu finalmente consegui uma relação afetiva estável, né? Também é uma conquista grande. Então, são conquistas importantes, sempre é um marco no jogo, e que você vai ter que comentar e até perguntar o que significa, porque é uma carta muito importante e divisora de águas, né? A partir daí, a pessoa vai ter possibilidades diferentes, vai poder se realizar melhor, vai poder se realizar em coisas que até agora ela não tinha conseguido. Vai alcançar objetivos, ou vai poder alcançar objetivos que antes que ela não se permitia. Então, ela vai se permitir ser mais feliz, vai se permitir ganhar dinheiro, né? Coisas desse tipo. Bom, então, completamos a leitura do naipe de espadas.